Bem-vindo ao Leadercast, um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação, Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast. Eu sou o Luciano Pires e trago a você um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido. É um bate-papo com gente que faz acontecer. E é bate-papo mesmo, cara, informal e sem amarras, que vai para lugares onde nem eu, nem meu convidado imaginam. Hoje converso com Rony Clayton da Ajuda, que é pastor batista e desenvolve um trabalho social na África. Uma conversa sobre fazer acontecer, mesmo com poucos recursos. Muito bem, de volta mais a um Leadercast. Eu recebo hoje aqui um convidado muito interessante que chega para mim através do podcast Café Brasil. Primeiro como um fã, depois como é quase como um colaborador, porque o que ele manda de mensagem é brincadeira, né? A gente acaba trocando bastante ideia lá. Mas vamos às 3 perguntas fundamentais do programa. Eu quero saber seu nome, sua idade e o que é que você faz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não queria perder a oportunidade de falar isso. Meu nome é Rony Clayton, eu tenho 37 anos e primeiramente eu sou marido da Ana Paula, pai da Sara, pai da Júlia, pastor batista, sou palhaço também. Trabalho com o Conselho Municipal de Saúde da minha cidade, de Serquilho, e também faço muitos trabalhos voluntários em escolas, palestras para professores, alunos, diretores. Faço também viagens humanitárias para a África, especialmente em Moçambique. Eu fui chamado a primeira vez em Moçambique em 2010, não sabia o que encontrar, e depois adotei o país no meu coração e estou indo para a 4ª viagem para Moçambique nesse próximo ano, em março. Vocês estão vendo o naipe dos ouvintes do Café Brasil? É a gente assim. Cada lugar que você cutuca tem uma surpresa, tem uma história fantástica. Se dissessem para mim que eu ia entrevistar um palhaço, pastor e educador e sei lá o que mais, você fala, não, cara, não dá pra misturar essas coisas. Eu né? esqueci umas coisas. Tem mais? Tem mais. Porque eu sou presidente de uma associação de igrejas da minha região, que é Sorocaba. Então são 42 cidades, são 43 igrejas. Eu sou presidente dessa associação e também sou secretário de uma associação de pastores da minha cidade também. Que hora que você dorme? Não, eu consigo dividir bem o meu tempo. Legal, vamos. Algumas vezes dá um pouco de dificuldade, sim, assim, de agenda e tal, mas eu fui criando um mecanismo para me policiar, para poder fazer tudo. Bom, você sabe como é que é o Leadercast, né? O pano de fundo da gente aqui é liderança e empreendedorismo. Na verdade, eu gosto de conversar com gente que faz acontecer. Você já deu pela introdução, a gente já sabe que é um cara que faz muito acontecer, né? Eu quero explorar um pouco as suas motivações, essa tua história toda, né? E vou buscar lá no começo. Vamos lá, como é que começa o Rony Clayton? Aliás, vai ser um tal de porta-porco Fernando aqui que vai ficar insuportável, porque esse negócio pega, né, cara? Pega. A gente quando conversa um com o outro, pintou um R puxado ali e todo mundo pega, né? Mas vamos adiante lá. Vamos lá. Como é que começa o Rony Clayton? Então, o Rony Clayton, aliás, eu queria voltar ainda mais um pouquinho atrás. Eu sou filho de baianos, meu pai foi o primeiro da família dele, o segundo da família dele a vir para São Paulo, na cidade de Mauá, aqui na Grande São Paulo, e ele logo conseguiu um emprego numa empresa que hoje, infelizmente, pelas deficiências do nosso país, a empresa foi embora, que era a Philips do Brasil, que tinha milhares de funcionários. Meu pai era funcionário da Philips e foi trazendo a família. Na minha casa morou 40 pessoas de quando eu nasci até
16 anos, moraram 40 pessoas. Gente que passou 1 ano, 2 anos, 6 meses e até o que ficou mais, ficou acho que 8 anos. Conhecidos? O que era isso? Parente, vai trazendo parente, vai vindo, vai ficando e tal. Então, e o meu sobrenome é da ajuda, então talvez eu seja um predestinado, um pastor com sobrenome da ajuda. E aí o que acontece? Na escola, na primeira série, eu tinha um amigo, o nome dele era Ismerai. E a família dele era muito grande e pelo que eu entendi, ele era uma família assim de muita necessidade e eu não passava necessidade, meu pai tinha bom emprego e tal. E começou ali, o Ismerai dormia na sala. Da tua casa? Não, ele dormia na sala da escola. Na sala da escola? No primeiro ano né, do ensino básico, ele dormia na sala. E eu achava aquilo muito estranho e tal, e eu achava que ele dormia porque ele estava com muita fome. Eu sei que depois do intervalo ele ia bem, depois do recreio, né? E ali começou um sentimento assim, eu não podia comer na escola porque eu tinha comido em casa. Se eu comesse na escola, eu ia deixar aqueles que tinham necessidade que não iam conseguir comer. Então talvez eu tenha comido na escola a vida inteira, talvez 6, 7 vezes, quando eu estava com muita fome e tal. Então começou ali o meu sentimento assim de ajudar as pessoas. O meu objetivo sempre foi esse, sempre foi ajudar as pessoas. Então logo eu comecei a me envolver com as coisas, sempre me envolvia nas coisas da escola, tudo que tinha na escola eu me envolvia. Eu fui para a Igreja Batista quando eu tinha 1 ano de idade. Então na igreja eu fui sempre muito envolvido, trabalhando com tudo. E na rua eu levava os amigos para comer em casa, minha mãe ficava louca. Sempre tinha um amigo em casa comendo ou fazendo... Seus pais eram batistas? Minha mãe era batista, minha mãe era batista. E aí chega um ponto crucial, que foi um divisor de águas muito grande, porque o meu pai era alcoólatra, mas alcoólatra mesmo de verdade. Meu pai acordava de manhã e já tomava uma. E meu pai faleceu quando eu tinha 11 anos. Então a partir dali eu me apeguei muito mais com a minha mãe, e a gente tá junto e poder conversava muito, batia muito papo, contava todas as minhas coisas, e ali foi começando um sentimento assim de querer estar mais próximo das pessoas, porque eu tinha perdido meu pai e eu queria mais ajudar as pessoas. E eu tomei a decisão de ser pastor com 14 anos. Eu fui numa viagem missionária, uma viagem da igreja, e lá eu tomei a decisão, conversei com uma outra missionária e falei, olha, eu quero ser pastor. Por quê? Porque eu compartilhei a palavra de Deus com uma pessoa. E eu falei para ela assim, olha, você é uma pessoa que precisa de Deus, eu tô vendo. E ela falou, sim, eu quero Deus na minha vida. E eu orei com ela, e ela ficou muito feliz naquele momento, e ali abriu a minha mente naquele momento, e eu queria ver mais isso. Eu queria compartilhar mais a palavra de Deus. E aí, a partir daquele dia, eu comecei a pregar na igreja, lá na frente da igreja, 30, 40, 100 pessoas, com 14, 15 anos eu já pregava. Hoje tenho 37, então já tenho 22 anos que eu vou à frente de público, falar, pregar, abrir a Bíblia, estudar e pregar. Então ali começou o meu ministério mesmo, começou quando eu tinha uns 14 anos, mais ou menos. Você encarou aquilo como uma missão de vida e encarou aquilo como... Seria o seu ganha-pão? Seria o seu trabalho? Seria seu emprego? Como é que você viu isso? Tipo assim, o que você vai ser na vida quando crescer? Pastor. Rony, você que tem 14 anos. Pastor. Mas você vai ganhar dinheiro com isso? Não. Você vai ficar rico com isso? Não também. E você vai conseguir criar uma família, etc e tal? Aí sim. Sendo pastor? Aí sim. Então quando eu entendi que aquilo seria a minha missão, eu segui em frente. Eu continuei estudando, eu fui para trabalhar numa empresa. Quando eu fiz 19 anos, eu fui para o seminário. Continuei trabalhando, mas nada me empolgava, nada me dava mais empolgação ou motivação que não seguir a minha missão. Quando eu terminei, antes de eu terminar a faculdade, já no 2º ano eu fui trabalhar na igreja, como funcionário da igreja, registrado, carteira assinada e tudo mais, para poder me pagar os estudos. Nós estamos falando anos 90. Mais ou menos. Por aí, né? É. E o tênis Nike?
Cadê o tênis Nike? Cadê a balada com as minas? Não tinha. Cadê o goró? Não tive, nunca tive. Eu nunca bebi, nunca fumei, nunca bebi. Aliás, eu tenho uma palestra que eu dou para jovens, eu acabei de ministrar para 300 agora, e eu começo falando assim, olha, meu nome é Rony, eu tenho 37 anos, e eu quero falar para vocês, e eu não quero risada agora, né? Dou aquela piada assim, falo, olha, eu nunca bebi, eu nunca fumei e eu nunca dormi com outra mulher que não fosse a minha esposa. Aí eles dão risada e tal. E ela também nunca dormiu com nenhum outro homem que não fosse o marido dela e na noite de núpcias. Aí eles ficam fissurados, né? Querendo saber que história é essa, como é que pode isso acontecer. Então, essas coisas que você falou, tênis Nike e tal, eu até tive porque a minha mãe... meu pai trabalhava na empresa, tinha um bom emprego. Quando ele morreu, minha mãe ficou pensionista. Então a gente tinha condição de sobreviver bem. Eu só tenho um irmão, então a gente foi bem cuidado. Teu irmão também seguiu o caminho? Não, meu irmão, quando abriu uma casa de show em Mauá, que chamava Coqueluche, aí ele resolveu seguir a Coqueluche. Hoje ele tem a família dele, tem 2 filhos, mas ele não seguiu firme na religião. Nós fomos batizados no mesmo dia, mas aí ele seguiu outro caminho, era jogador de futebol. Sim. E foi jogador de futebol até 20 anos. Esse bebeu, fumou e deve ter dormido com uma mulherada. A minha cunhada, quando eles casaram, ela estava grávida. Então. E aí, cara, vem cá. 2 caras, que idade ele tem, seu irmão? Ele tem 39, 40 agora. 40, você fez ontem 37. 40 anos. E o irmão mais velho, que é o modelo, né, que agora tá da SEG lá, né? Os 2 criados no mesmo ambiente, os 2 perdem o pai jovens, ele tinha 14, você tinha 11 anos de idade, a mãe aqui faz a educação dos 2, e os 2 crescem e vai um para cada lado. Totalmente. Não que um virou bandido, outro virou santo, não. Os 2 seguiram 2 caminhos distintos, completamente separados um do outro, embora venham da mesma família, mesma educação, mesmo ambiente, se bobear a mesma escola, etc e tal, né? Me explica isso. Então, quando eu tomei essa decisão... Só um segundo. É um desafio que eu vou falar pra você aqui agora, mas eu quero que você tente seguir. Tira Deus da jogada. Tá. Eu não quero que você bote no colo de Deus nenhuma responsabilidade. Eu quero saber esse ser humano que está na minha frente aqui. Tá? É isso mesmo que você está falando, ser humano. Porque eu vi, Luciano, e eu vou tentar não me emocionar, meu pai era alcoólatra, entendeu? Eu não vou conseguir não me emocionar. Meu pai era alcoólatra. Eu vi meu pai, por exemplo, um dia a gente morava num barraco. Grande, assim, um barraco grande, com 3 divisórias e tal. Que cabia 40 pessoas. Cabia 40 pessoas. Né? Eu vi meu pai deitado na urina dele. Minha mãe me chamou um dia, eu tava entrando em casa e falou, não entra agora. Meu pai tava deitado na urina dele. Meu pai acordou um dia e urinou no fogão da casa. Entendeu? Meu pai, acordei, uma vez eu entrei no quarto deles, que assim, era barraco, mas tinha um lado restrito do casal, né? Sim. Eu entrei no quarto, a parede inteira estava tudo urinada. Eu vi meu pai perder dinheiro. Eu vi meu pai, eu era chacota na rua, com 9, 10 anos, porque meu pai perdia todo o salário no bar. Então eu falei, eu não quero isso, eu não quero aquela visão que eu tinha, aquela visão que meu pai tinha um ótimo emprego, os amigos deles tinham um carro, tinha uma casa melhor do que a nossa, usava roupa melhor do que a nossa, tal, tinha um ótimo emprego. Eu falei, eu não posso ter isso, eu não quero ser assim. Teu irmão viu a mesma coisa? Viu a mesma coisa. Mas na cabeça dele... Não foi o impacto que você sentiu? Não foi porque, por exemplo, a primeira vez que ele colocou uma bebida na geladeira, eu tive que segurar a minha mãe. Ele colocou uma garrafa de cerveja, não me lembro. Eu tive que segurar a minha mãe, assim, mas segurar mesmo, com força, porque minha mãe ficou minha mãe ficou cega naquela hora. Eu falei, eu não posso fazer isso, eu tenho a escolha. Eu sempre tive esse pensamento, eu tenho uma escolha, então o que eu vou escolher? Eu vou escolher seguir outro caminho, totalmente diferente. Então... você falou para tirar Deus, esse é o pensamento de ser humano, de pessoa, hoje eu sinto muito mais falta do meu pai com 37 anos do que quando eu tinha 10 ou 11,
Por quê? Eu não chorei quando meu pai morreu. Eu estava tão revoltado quando ele morreu, depois eu fiz algumas vezes terapia, né? Eu fiquei tão revoltado que no dia eu não chorei. Tanto que, assim, nesse negócio de memória seletiva, no dia que meu pai morreu, eu não lembro quase nada. Sumiu tudo, desapareceu. Depois de 1 ano e meio, 2 anos, que aí veio aquele sentimento. Eu não tenho meu pai mais. Porque aí foi que eu chorei e tal. Então foi muito forte isso. Então, a partir dessa divisão, assim, da minha vida, antes da morte do meu pai, depois da morte do meu pai, falei, eu não quero isso, eu quero viver uma vida diferente. Então, é uma coisa interessante que você está colocando aí, que é aquela... Como é que é um modelo, né? Como é que a gente pode ter um modelo na vida, que os americanos chamam de role model, né? Eu olho para alguém que é meu modelo e vou seguir essa pessoa. Evidentemente, na vida de uma criança, o pai sempre tem uma presença muito grande, quer dizer, eu olho para meu pai para talvez seja o modelo daquilo que eu quero ser, mas pode ser também um modelo daquilo que eu não quero ser, o que eu acho que é fantástico. Eu fico muito mais fascinado pelos modelos que mostram o que a gente não deve fazer do que o modelo que mostra aquilo que eu devo fazer, até porque eu não acredito muito nisso, né? Mas o meu pai tinha modelos impressionantes, por exemplo, meu pai, ele era alcoólatra, mas nunca perdeu um dia de serviço. Você não gosta dessa palavra serviço, né? Nunca perdeu um dia de trabalho, nunca perdeu. Quando o Lula ia para a porta da fábrica dele, ele dava um jeito e nunca fez greve. Ele furava todos os piquetes, porque ele falava assim, eu só tenho esse emprego, se eu perder esse, o Lula não vai me dar outro. Sim. E a Cissa vai adorar, porque meu pai era petista, mas daquele petista brabo mesmo. Por isso que bebia. Essa foi boa. Então, mas eu era, até o mensalão eu era petista também, daquele de colocar adesivo no carro e tudo. Então, meu pai tinha modelos assim. Por exemplo, meu pai morava em barraco, construiu a primeira casa ali do lado, pequena, depois construiu uma casa que é a casa que meu irmão mora hoje. Depois que meu pai morreu, vários amigos dele foram levar dinheiro em casa que ele tinha emprestado. A gente não pagou nenhuma conta que meu pai deixou. Meu pai não deixou conta em lugar nenhum, deixou dívida, não deixou nada. Entendeu? Teu pai era um grande homem? Grande homem. O que aconteceu com ele? Ele fez escolhas erradas. Não é muito simples isso? Eu não sei. Escolhi errado? Eu tenho julgamento, cara, eu sei. Então, mas será que isso é uma doença? Eu acho que, assim, uma das coisas que eu percebo no meu pai, ele era fraco de opinião em algumas coisas. Ele parou de beber algumas vezes. E era muito mais forte do que ele. Só que, assim, por exemplo, no trabalho, ele era focado, ele fazia bem o trabalho, ele ganhava prêmios no trabalho. Ele não ia trabalhar de porre. No finalzinho ele ia. Sim. Como ele tinha muitos amigos, eu já fui em velório de muita gente, já fui faço muitos velórios, né, que eu sou pastor, já fui velórios de político com muita gente, mas poucos velórios eu fui até hoje com tanta gente que tinha no velório do meu pai. Porque ele tinha muitos amigos e os amigos do trabalho começaram a esconder ele bêbado no trabalho. Ele estava perto ali de ser mandado embora e perder tudo que tinha construído naquele tempo. Então, assim, eu acho que tem um pouco de doença, tem um pouco de espírito, no sentido, não de coisa espiritual, mas da presença de espírito mesmo, que ele foi perdendo a capacidade de discernir o que era certo e o que era errado. Ele desistiu em algum momento? Desistiu. Eu acho que desistiu porque ele ficou sem beber um tempo e foi terrível. Eu me lembro, como eu falei, aquelas memórias seletivas, eu me lembro de um dia, ele trabalhava por horário, dois dias à noite, 2 dias de manhã e tal, e aconteceu que teve uma crise muito grande e as empresas reduziram a jornada de trabalho. Ele trabalhava só 6 horas por dia. Então ele saía, por exemplo, segunda-feira, 6 da manhã e voltava só quinta-feira, meia-noite. Esse período ele passava bebendo muito. Mas teve esse período que ele, não vou beber mais. Então ele ficou 4 dias deitado. Então, hora ele pedia água, hora ele pedia coberta, hora ele pedia para tirar, hora pedia para levar o ventilador. Bebia litros e litros de água e aquela desintoxicação, aquela coisa terrível e tal. A partir daquele período ele ficou ali talvez uns 2, 3 meses sem beber. Devagarzinho foi bebendo jurubeba, aí depois foi pra Cavalinha, 3 Fazendas, 51, a Velho Barreiro. E aí deu. E aí foi tudo de novo.
Cara, que história fantástica. Mas é aquilo que eu estava te falando, então ficou aquela história do modelo, que é o pai, como modelo daquilo que eu não quero ser em algumas coisas, outras coisas eu acho que... Por exemplo, na criação dos filhos, eu fui criado o seguinte, eu não me lembro de comer de colher, por exemplo. Na minha casa é garfo e faca, todo mundo sentado na mesa, antes de comer faz uma oração, ninguém comia assistindo televisão. Se eu falasse pro meu pai assim, vamos subir lá em cima, ele nem olhava para mim. O negócio tinha que falar o português correto. Ele que me ensinou e meu irmão a ler e escrever com 5 anos cada um. Então, essa parte da beleza da criação dos filhos, meu pai era muito intenso. Então, assim, se ele estava bem, ele estava com a gente, ele estava mesmo, não era meio, ele estava mesmo. A gente chegava num lugar, Luciano, é muito engraçado isso. Ia num lugar que ninguém nunca viu meu pai. Ninguém nunca viu. Passava 10 minutos, estava todo mundo em volta dele, ouvindo as histórias dele contar. Era uma pessoa nutritiva. Exatamente. E o outro lado era destrutivo. Exatamente. Autodestrutivo, assim. Depois a gente encontrou bilhetes dele, coisas lindas escritas, sabe? Ele tinha aquela letra desenhada, aquela coisa bonita. Eu fico imaginando o seguinte, que... Quantos casos como esse, né, do seu pai existem por aí, e que hoje a vida deve ter feito com que você, de repente, seja o cara que as pessoas procuram porque tem um problema igual àquele que você teve, né? Eu costumo falar, eu costumo falar o seguinte, que eu tenho, eu cheiro a álcool. Porque se tem um lugar que tem 10 pessoas, chega um bêbado, ele vem me abraçar, ele vem para perto de mim, ele vem conversar comigo. Quando eu ia para a faculdade, eu pegava trem, né, ali de Mauá para Santo André, sempre tinha um bêbado que sentava do meu lado. Eu já fui em muitos lugares, eu trabalhava na favela em Mauá, né, sempre gostei de favela, ia muito favela, fiquei muito em favela. Então a gente tinha uma casa que eu ia, pegava o cara, tirava de lá, levava para casa de alguém, levava para casa do parente, entrava no bar. Então sempre tem alguém com um problema de alcoolismo. Hoje agora está aumentando muito a questão de drogas, né? Poucos dias uma mãe trouxe um filho para mim e eu fiquei muito impressionado. Ele falou, pastor, eu tô na cocaína, tô no álcool e sempre aparece. Então eu vou tentando ajudar de acordo com aquilo que eu tenho de experiência, e eu falo isso para eles, de experiência, e também nos meios que vão podendo ajudar hoje em dia, né? Vamos lá, vamos explorar lá atrás um pouquinho mais. Então você aos 14 anos volta daquela viagem que você fez. A decisão foi na viagem. Toma a decisão de que você vai ser pastor. Seu pai já tinha morrido? Já tinha morrido. Você tinha só sua mãe. E você chegou em casa e contou para sua mãe, mãe, decidi o que eu vou ser quando crescer, eu vou ser pastor. Qual foi a reação da sua mãe? Minha mãe deu risada e ela fez de tudo para eu desistir. Pois é. Por quê? Porque a vida de pastor é uma vida de muita abnegação, né? Ela sabia disso? Ela sabia, ela tem, porque ela convive nas igrejas com pastores e tal, né? E ela achava que pastor era uma vida sem futuro, que uma vida que não tinha... Que eu ia sofrer muito. Então uma mãe quer que o filho sofra, né? Seus amigos com quem você jogava bola, que era molecada que você circulava, tudo, e que um queria ser astronauta, outro queria ser estrela do rock, outro queria ser jogador de futebol, um queria ser médico, engenheiro, e você entra no meio e fala, eu vou ser pastor. Como é que era o bullying? Sempre tinha alguma risada. O pastorzinho. Depois de muito tempo, assim, sempre, né, quando eu falava que ia ser pastor, tinha aquele negócio de pastorzinho. O pastorzinho chegou aí. Quando alguém falava palavrão, alguma coisa assim, né? Não fala palavrão não, que o pastorzinho tá aí. Não vamos contar essa piada não, que o pastorzinho tá aí. Mas eu entendia que eu tinha uma missão e eu ia ser pastor mesmo. Eu nunca projetei ser outra coisa que não ser pastor. Eu fui trabalhei na 25 de março, trabalhei na Ultragás, trabalhei, mas até terminar a faculdade. 2 anos antes de terminar a faculdade, eu já não trabalhava mais em empresa, já trabalhava só para a igreja. Eu tive alguns contatos com a Igreja Batista, eu fiz algumas palestras, foi muito interessante. Uma delas que eu fui fazer foi um evento grande da Igreja Batista aqui em São Paulo. Tinham lá 500 pessoas na plateia, tudo, e a minha palestra é o jeitão que eu sou, cara. Sai palavrão, tem sacanagem no meio, não tem nada de agressivo, mas tem coisas que é do dia a dia. Tô falando e vou falar merda, vou falar bosta, aquela coisa toda. E eu fui no pastor-chefe que me chamou lá, falei, eu falo umas coisas. Ele falou, cara, eu já te conheço, eu tô falando, eu sei como é que é. Pode ir na boa. Pode soltar. E foi fantástico, cara, foi uma delícia.
E ali eu conheci alguns trabalhos interessantes e pude ver um determinado tipo de... Eu não sei se é essa palavra, mas acho que ela cabe muito bem aqui, de profissionalismo da Igreja Batista que eu não via em outras organizações. Eu falei, cara, esses caras são sérios, bicho. Esses caras estão fazendo um negócio ali com começo, meio e fim. E notei que ali, no meio batista, tinha algumas cabeças muito pensantes, muito legais ali. Uma delas é o Ed Renekiewicz, né, com quem eu tive, ele escreveu no site, a gente bateu um papo, o cara é brilhante, né? Eu falei, pô, tem coisas legais acontecendo aí. Igreja Batista da Água Branca, né? Água Branca, exatamente. Isso. Tem coisas legais acontecendo aí, tem gente com cabeça, né? E embora esteja se dedicando a um mundo que não é necessariamente o meu, né? Só para você entender a minha... Eu já falei isso no programa várias vezes, né? Quer dizer, até os 18 anos, igreja, missa todo domingo, Dona Helena pegando no meu pé, eu indo na missa, e aos 18 anos eu paro, falo, cara, não tá batendo, sabe? Essas coisas do aquele senhor velhinho que fica dando ordem, que me ama, mas quer que eu me ferre, e esse negócio não tá bom isso aí, não tá certo isso aí, eu vou botar no armário e um belo dia eu retomo essa história toda, né? E, então, não vou dizer que eu me desliguei, eu não frequentei mais a igreja a partir dos 18 anos de idade, minha esposa também não, e meus 2 filhos também não. A gente fez o básico, quer dizer, eu batizei, fiz tudo certinho com eles, e não optei por seguir nenhuma religião, até porque eu botei na minha cabeça o seguinte, cara, eu vou tratar a religião que nem eu tratei jazz. Quando eu era moleque, era música popular brasileira, depois rock, jazz e música clássica. E eu falei, cara, eu comecei a gostar de jazz o dia que eu fiquei maduro para entender aquilo. Música clássica, a mesma coisa. Cara, que é isso? Ópera, então. Agora eu estou abraçando a ópera, mas eu entendi que aquilo era um crescimento. Cara, o dia que eu falei, eu estou maduro para entender do que se trata, eu passei a curtir aquilo e abracei. E falei, cara, eu acho que essa parte do espiritual vai ser a mesma coisa, cara. Vai chegar uma hora em que eu vou falar, bicho, eu cheguei num momento da minha vida em que esse é o caminho, né? Eu respeito profundamente quem está envolvido, respeito o trabalho que fazem, e fiz minhas escolhas, né? Não fico fazendo chacota, não sou um ateu que mete a boca, eu consigo separar muito bem aquele que está explorando essa coisa do espiritual para ganhar vantagem, ganhar dinheiro dos outros, daqueles que escolheram nisso um caminho para paz, para dar um conforto espiritual, ajudar o próximo e tudo mais, né? Então, só para a gente situar aqui, tem gente que me ouve que não sabe muito bem, e vai ter gente que vai estranhar quando eu falei para você no começo, tira Deus a jogada, né? Esse meu tira Deus a jogada é uma tentativa de dizer o seguinte, cara, não assuma respostas fáceis, do tipo, foi Deus que quis, foi graças a Deus, foi por Deus, eu não posso porque Deus não deixa, eu ganhei porque Deus me deu, o UFC, só ganhei a luta e moí o cara de porrada e ganhei o título porque foi Deus que me fez bater no outro, eu não uso esses. Eu tenho até uma coisa assim, talvez as pessoas que vão ouvir vão perceber que eu não tenho uma coisa que é muito comum, que é o evangeliquez. Né? Existe esse idioma evangeliquez, tudo é na graça, na bênção, na unção, não sei o quê, ou irmão, ou varão, essa coisa. Eu não uso esse tipo de coisa, mesmo porque eu estou em vários lugares, né? Então eu vou em lugares que eu não posso me portar assim. Então, por exemplo, eu costumo falar na Câmara Municipal. Então eu vou lá na Câmara Municipal, peço a tribuna livre, porque eu sou pastor e também porque eu sou eleitor, então tenho direito a usar a tribuna livre. Então eu vou lá e dou uma palavra como pastor, uma palavra também de esperança, uma palavra de desafio. Numa Câmara Municipal, por exemplo, era a primeira sessão do ano, onde eu morava antes, na cidade de Buri, uma cidade pequena aqui do interior de São Paulo. Eu fiquei 5 anos lá, e na Câmara eu falei assim, queridos vereadores, vocês vão assumir agora essa próxima legislatura, então vamos fazer o seguinte, não vendam a moral da nossa cidade. Vai chegar alguém, senhor vereador, te oferecendo um carro para você aprovar determinado projeto, então não vendam a moral da nossa cidade, não se vendam, sigam firmes. Então, essa é uma palavra que eu posso falar em qualquer lugar, independente se eu colocar Deus ou não na história. Até porque você, quando usa aí o evangeliquez, você alimenta uma série de preconceitos. Exatamente. E isso é ruim, né? Exatamente. Vamos ao business. Business. Vamos falar de negócio, eu quero saber de business. Você está à frente de uma igreja, é isso? De uma igreja. Como é que chama? É uma congregação? Como é que é? Uma igreja. É uma igreja. É a Primeira Igreja Batista de Cerquilho.
Primeira Igreja de Batista de Serquilho. Você é o... Pastor presidente. Pastor presidente, tá. Você reporta para quem? Ninguém. Quem é teu chefe? Não tenho chefe. Quem é que tem um regional? Não. Que vai lá... Isso é interessante. A Igreja Batista não tem isso. Não existe a Igreja Batista. Existe as igrejas batistas. Cada igreja batista é totalmente independente. Ela tem o seu CNPJ, o seu estatuto, a sua conta no banco, tudo isso, tudo certinho. Então a Igreja Batista funciona tudo através do voto. Então cada membro tem direito a voz e voto. A não ser os menores de idade, não podem ser votados para a diretoria, porque envolve repartições públicas. Mas tudo na Igreja Batista é através do voto. Quer dizer, você tem ali, evidentemente existe uma constituição, uma série de regras, um estatuto. Lei, é o estatuto. O estatuto da igreja. Da Igreja Batista como um todo. Não. E você como eu estou tentando entender, é uma franquia? Então, não é franquia. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos ver como é que começa uma igreja. Vamos começar uma igreja do zero. Eu estou até pensando em fazer a igreja dos Procotó do último dia. Então vamos lá. Vamos ensinar você como é que abre uma igreja batista. Então vamos começar do começo. Eu sou pastor da primeira igreja batista de Serquilho. Eu decido abrir uma igreja em Tietê. Então eu começo a ir lá, fazer algumas reuniões numa casa, talvez num comércio, talvez numa escola, reúne algumas pessoas. Bom, já temos aqui 40 pessoas frequentando essa igreja, domingo a domingo, tal. Precisamos alugar um salão. Reúne ali as pessoas. Olha, a gente precisa de 2.000 por mês, então essas pessoas têm capacidade, então a gente vai fazer isso. A igreja mãe, que é a primeira igreja batista de Serquilho, aluga esse salão no nome da igreja, tal, e começa a funcionar uma congregação. A gente chama de congregação. Quando aquela igreja tem capacidade financeira de se manter sozinha, então já tem pessoas, capacidade financeira e capacidade de reprodução. Ela também já pode formar uma outra igreja. Então vai ser chamado um concílio de pastores, que vai avaliar se o que eles estão aprendendo é realmente a doutrina batista. E aí vai ser feita uma assembleia, aquela ata vai ser levada no cartório e junto com isso vai o estatuto, que diz o quê? Esse estatuto são como se fosse o contrato social da empresa. É tratado exatamente como contrato social. Depois do novo Código Civil, foi preciso a gente fazer algumas adaptações para poder não constar no estatuto alguma coisa que fira a Constituição, que atrapalhe o contato com as repartições públicas. Feito o estatuto, a igreja está legalizada, pode requerer o seu CNPJ e aí começa a igreja definitivamente. Uma igreja batista, não existe uma regional, não existe um chefe, eu não tenho que me reportar a ninguém. Porém, nem tudo são flores. Porque no estatuto diz, o pastor, a maioria das igrejas batistas, o pastor é o presidente, mas pode ter igreja que ele seja pastor e não seja o presidente. Então o estatuto diz, enquanto a igreja tiver pastor, ele será o presidente. Aí vem uma frase que é cruel para ser pastor batista, até quando bem servir. Então quer dizer o seguinte, Luciano, você é da minha igreja. Você levanta numa assembleia regular, porque tem assembleias regulares. Eu quero pedir uma conversa sobre o futuro do ministério do pastor Rony aqui nesta igreja. E aí tá bom, aí vai ser convocada uma assembleia extraordinária, com um prazo legal de 30 dias. Olha, eu acho que já acabou o tempo do pastor Rony aqui. Alguém apoia? Eu apoio. Os favoráveis levantam a mão direita. Levantou a mão, a maioria ganhou. Quem é esse povo que está sentado lá? São os membros da igreja. Os membros da igreja. Os membros da igreja batista definem como e quando vai ter pastor e os rumos da igreja. Para eu ter voto nessa assembleia, eu tenho que pagar alguma coisa? Não tem que pagar. Eu tenho que assinar um contrato? Não, tem que ser membro da igreja. E aí, o que eu faço? Tem uma ficha de inscrição? Existe algumas formas. Por exemplo, se você não era de nenhuma igreja, você veio para a nossa igreja, você vai ser batizado. Se é batizado, passa a ser membro da igreja. Se você veio de outra igreja, você traz uma carta de recomendação. Então é assim, a minha igreja
entra em contato com a sua e pede uma carta. Olha, essa pessoa estava aqui, era idôneo, foi batizado, tá tudo certinho com ele. Isso de batista para batista? De batista para batista. Tá. De outras igrejas, não tem essa comunicação. Vai ter que ser batizado. Vai ter que ser batizado. Algumas igrejas não são batizadas. Sou um bandista. Vai ser batizado. Vou ser batizado. Vai ser batizado. Tá. Até de outras igrejas, não só o bandista. Por exemplo, se vier de uma igreja... É comum vir de outras igrejas, por exemplo, Universal. Eu tinha uma pessoa na nossa igreja, lá em Mauá, que ela foi batizada 8 vezes na Igreja Universal. Tinha batismo, ela ia lá e se batizava. Mas o que acontece? Ela não sabia o que era batismo. Na nossa igreja, quando a pessoa quer que ela venha para a igreja, ela vai ter aulas, vai ter encontros comigo, ela vai entender o que é o batismo. Ela achava que o batismo é que nem banho, né? Mais ou menos. Não dura, né? Tem que tomar todo dia, senão não dura, né? Então, mas tomo 8. Aí o que acontece? Ela vem para minha sala, a sala de novos membros, ela vai estudar comigo. Puxa, mas é isso que é o batismo? Eu não sabia. Então agora eu quero ser batizado, porque agora eu sei o que é o batismo. Por isso a Igreja Batista não batiza criancinhas. Só batiza pessoas que entendem o que está acontecendo. Esse é o nosso... A minha filha tem 9 anos de idade, eu batizei ela há pouco tempo. Mas ela fez o curso, e não é eu que decido, não. É tudo através do voto. Sim. Na frente da igreja, as pessoas têm liberdade de perguntar para ela: por que você quer fazer isso? Porque eu entendi, e ela explica tudo certinho. Então, tudo na Igreja Batista é através do voto. Vamos continuar no business. Vamos ao business. Muito bem. Você está administrando uma igreja que deve ter ali, tem seus funcionários, tem a mulher da limpeza, tem o aluguel que tem que pagar, etc. e tal. Você tem um balancete para fechar no fim do mês, e esse balancete é as entradas e saídas que estão ali na igreja. Você não tem remessa de lucros para lugar nenhum. Nenhum. Você não paga alguma coisa para a Federação das Igrejas Batistas do Brasil? Isso aí, assim, é uma colaboração voluntária. Que a igreja dá? Que a igreja dá para... Nós somos divididos assim: associação, na qual sou presidente, que é regional, Convenção Batista do Estado de São Paulo e Convenção Batista Brasileira. Então, para a Convenção Batista do Estado de São Paulo, o ideal seria 10% dos dízimos, né? Para poder que a convenção possa abrir novas igrejas, investir em outras coisas. Então, é só isso. Mas não é obrigatório. Não é obrigatório, é uma contribuição. Como é que você motiva... Você não tem uma meta para cumprir lá? Não tem meta. Você não tem meta? Eu tenho um orçamento que eu preciso chegar nele. Tem que pagar as contas, mas meta você não tem. Não cumpriu a meta, não vão trocar o pastor, nem vão fechar a igreja para abrir outro lugar. Não. Tem algumas que trabalham com metas, né? Não é meta. É um grande negócio, né? Aí quando é só negócio, né? Pois é. Esse é o grande problema. Quer dizer, esse é um ponto que eu queria tratar com você, né? Você... da mesma forma que o filho do bêbado sofre um baita bullying quando ele entra num ambiente onde todo mundo aponta e fala: esse é o filho do bêbado, o pastor está enfiado num ambiente que tem um monte de pastor com P maiúsculo, com P minúsculo, etc. e tal. E o que aparece muito na mídia são as histórias que vêm aí desse grande negócio, onde eu vou lá e arranco o que você não tem de dinheiro para tocar o meu próprio negócio, para comprar minha emissora de televisão, para comprar meu avião, minha fazenda, etc. e tal. Fico milionário e dane-se o povo que tá precisando lá. Isso é uma exploração, chega a ser indigna, né? Mas isso é pastor também. Eu vou dar um exemplo que acontece comigo, do palestrante, né? Quando eu vou num evento, tem 3 palestrantes. Antes de mim entra um cara horroroso, faz uma palestra péssima, ruim, eu fico constrangido de ver aquilo lá, cara, me dá vergonha alheia. E aí quando chega a minha vez, sobe o apresentador e fala: bom, agora vem o próximo palestrante. E eu já subo com a marca do cara que saiu antes de mim. E o que deve acontecer com você? Quer dizer, eu sou pastor. Inteiro. Opa, como é que é isso aí? Como é que vocês lidam com isso, imaginando que não há um conselho dos pastores que reúna todos os tipos de pastores que pode apontar o dedo e dizer: você está fazendo uma coisa errada? Não, cada um toca o seu lado, né? Exatamente. Como é que você lida com isso, com esse preconceito, com essa marca? Não é uma coisa muito fácil. Por exemplo, a primeira vez que eu fui comprar um carro, o primeiro carro que eu tive, que depois de ser casado, eu comprei o carro da igreja. A igreja tinha um carro, era um Fiat Uno 88, R$4.000. E aí a gente fez um empréstimo e consegui comprar esse carro. Na troca do carro, eu cheguei na loja 9 horas da manhã.
Não sei se eu posso falar o nome da loja. Não precisa falar. Mas eu cheguei na loja 9 horas da manhã. Só dica, poder pode, mas não precisa. Tá. Eu até gostaria, mas não vou falar. Tá? Você que sabe. Mas 9 horas da manhã eu cheguei na loja, nome limpo, renda compatível, declaração de imposto de renda, tudo certinho. Escolhi o carro, um Gol, 2004. Já era um avanço, né? Quem tinha um Fiat 88. Porra. E aí eu falei, tudo certinho, fizemos lá, preenchi a papelada, tudo certo, nenhum problema. Deu 10 horas, 11 horas, meio-dia, fui almoçar num shopping perto com a minha esposa, voltei, 3 da tarde a mulher falou assim, Rony, é o seguinte, sem o fiador você não vai conseguir. Eu falei, mas por quê? Ela falou, olha, eu vou falar a verdade pra você. Quando eu coloco aqui pastor, não aprova. Na hora eu quis brigar, eu falei, não, mas se eu tenho um nome limpo, não tem motivo, isso é preconceito. Eu liguei para um amigo, que na época era o tesoureiro da minha igreja, e aí ele foi até lá, e aí ele assinou e eu pude comprar o carro. Uhum. Então isso acontece toda hora. O que eu decidi é o seguinte, eu vou ser o Rony. Eu vou fazer o meu trabalho, eu vou ser eu, e eu vou esperar que as coisas aconteçam dessa forma. Se eu não fico falando mal de igreja tal, eu não fico falando mal de ninguém, eu vou fazer o meu trabalho. Eu vou numa escola, dar palestra, eu me apresento, sou pastor Rony, tal. Eu vou fazer o meu trabalho e vou deixar que as pessoas julguem. Cara, mas isso é um negócio muito louco, porque o teu trabalho, eu acho que o maior fundamento do teu trabalho é confiança. Exatamente. As pessoas é só confiança. Tem que confiar. Tem que confiar. E você lida com pessoas que não confiam. Esse exemplo que você acabou de dar. Eu não vou confiar em você, não vou te vender o carro. Uhum. Então, aquilo que é a tua alma, que é a tua matéria-prima principal, aquilo que é a tua alma, é aquilo que você encontra como uma contestação lá fora. Quer dizer, eu não confio em você, não quero te ver, não quero fazer negócio, não quero conversar com você. E é muito louco, né? Porque o tempo inteiro assim. Por exemplo, roubaram esse Gol, Esse Gol deixei na porta da casa da minha mãe e roubaram. Tinha seguro, graças a Deus. E aí eu cheguei na delegacia. 7 horas da manhã, tinha uma senhora lá na delegacia, você sabe como é que é, uma boa vontade passou longe. Nome, Rony Clayton da Ajuda. Profissão, pastor. Ela olhou assim pra mim. Pastor não é profissão. Você não faz mais nada? Eu falei, não, é que eu sou pastor, né? Esse é o meu trabalho. Mas pastor não é profissão. E continuou fazendo o cadastro. E daqui a pouco ela falou, terminou, ela falou, mas é o seguinte, vamos ter que achar uma profissãozinha aí. Tem que achar uma profissãozinha, porque pastor eu não posso colocar. Ou seja, qualquer profissãozinha, na visão dela, era melhor do que ser pastor. Eu falei, olha, algumas vezes, por exemplo, eu sou tratado no INSS como autônomo. Eu não tenho padre, pastor, não tem um código dessa profissão. Então a gente usa autônomo. Eu falei, então você tem que colocar autônomo, né? Porque eu já estava com o carro roubado, já estava desesperado. Você tem um salário? Tenho salário. Você tem uma carteira assinada pela igreja? Não existe. Pastor não pode ter carteira assinada. Tá, e você está como autônomo, então a igreja te paga como autônomo. Como autônomo, Com aquele recibinho de autônomo, etc e tal, que você faz. Você vai se aposentar pelo INSS? Pelo INSS. Tá, não tem um plano de previdência da igreja, nada disso? Da igreja não tem, eu pago um por fora. Você faz o teu por fora? Eu tenho um seguro de vida e um plano de previdência. Tá. Os pastores isso é muito difícil, Luciano, porque essa é a visão que a gente tem hoje. Mas a gente tem muitos pastores que trabalharam, se dedicaram muito, que estão em asilos hoje porque não tem nem casa. Eu trouxe aqui na primeira temporada do Leadercast um padre. Você deve ter ouvido a palestra. Ouvi, gostei bastante. Foi muito legal e a coisa que mais me marcou ali, que eu nunca mais vou me esquecer, foi quando eu perguntei para ele como é que vai ser lá na frente. E ele me falou, eu vou para uma casa de retiro de padres velhos. Eu falei, como assim, cara? Você não vai para tua família? Que família? Não tem família, exatamente. Porque eu não formei família, eu não me casei, eu não tenho filho, eu não tenho família, eu vou lá. E lá termina a vida de um padre fazendo o quê? Eu rezando junto com os outros velhinhos que estão ali também, acabou, né? E aquilo botou diante de mim uma coisa, eu falei, cara, eu tô falando com um moleque de 30 anos de idade, cara, que tem como perspectiva daqui a 50 anos e parar num asilo de padre, né?
Pastor é um pouco diferente porque você vai ter família, você é casado. Você muito tem bem filhos. casado. E o dia que você precisar sair de lá, a tua família está lá junto com você. É claro, todo mundo vai sofrer igual, mas você não sai de lá para um asilo, você sai para o seio da tua família. E se quiser fazer alguma coisa na vida, vai ser pedreiro, vai ser escritor, vai ser palestrante, vai ser palhaço, sei lá o que você vai resolver, né? Então tem uma diferença muito grande, mas de qualquer forma fica aquela perspectiva de que no conceito da Igreja Católica há uma grande organização por trás definindo isso e aquilo tudo, não há essa independência que você colocou da Igreja Batista. Isso né? que é uma coisa difícil, assim, agora a gente está criando, nós tivemos até alguns casos muito difíceis, assim, Luciano, porque nós estamos aí há 2 anos, pastores que se suicidaram, algo muito difícil para a gente, e aí surgiu agora, porque aí é hábito nosso, né? Só fechar a porta quando o ladrão entra. Então está surgindo vários movimentos de como a gente vai cuidar dos pastores, porque um pastor morreu. Sim. E aí, em Boituva, do lado da minha igreja, por exemplo, o pastor morreu, ele não tinha nada, não tinha casa, e agora ia a viúva. Então juntou, isso foi bonito, juntou 2 igrejas e construíram uma casa para a viúva. Isso foi muito bom. Mas e a igreja que não pode? Então, está surgindo aí um movimento e a gente está tentando se mobilizar para daqui 30, 40 anos a gente tenha condição de acolher esses pastores, porque também assim, o pastor, muitos pastores moram em casa pastoral, né? Que a igreja cede a casa para o pastor, ou ele fica ali 20, 30 anos, depois também não administrou para ter uma casa dele. Sim. Então como é que a gente vai fazer isso? Onde é que a gente vai colocar ele? Né? Pode ter família, mas também pode ter não ter pensado nisso. Então hoje os pastores mais novos e os mais experientes também estão tentando criar mecanismos que possam ajudar esse pastor no futuro. Né? Que a única forma de você conseguir alguma coisa é juntando essas forças todas. Graças a Deus eu não vou... graças a Deus você falou para tirar Deus da história, né? Mas assim, meu pai trabalhava na Philips. Sim. Né? Pelo esforço do meu pai a gente tinha uma casa. Sim. Minha mãe ficou bem tranquila na vida nesse ponto. Minha mãe comprou um apartamento, então o que ela fez? Para ninguém brigar, são 2 filhos, você fica com a casa, você fica com o apartamento, acabou, e faz o que quiser. Então esse apartamento está lá, no Espírito Santo, está alugado, fica lá, e um dia se eu precisar eu tenho para onde ir. Vai ter. É interessante isso. Dá para a gente ficar aqui horas e horas falando desse business, porque isso é interessante, né? Você vê, eu faço um programa mais voltado para o mundo dos negócios, né? E no fundo você tem que tratar aquilo como um negócio, senão não sobrevive, senão você não vai adiante. Embora o teu resultado final, que é aquilo que eu te pergunto, a primeira pergunta que eu fiz a você, para quem você reporta? Para ninguém. Como é que você mede... Esse para ninguém, pera um pouquinho, deixa eu só falar. Sempre tem os membros. Claro, não, mas eu quero dizer o seguinte, numa escala de hierarquia, tem o bispo, tem o arcebispo, não tem, né? Não tem. E a segunda pergunta era o seguinte, e como é que você reporta o sucesso ou não do teu negócio? Quer dizer, você não conta o dinheiro no banco para saber se deu lucro. Este mês temos tanto lucro, não é retorno do investimento, não é ROI. Como é que você contabiliza o sucesso do teu negócio? É pelo número de almas salvas? Como é que você... São várias como coisas. É que você contabiliza isso? Então, assim, por exemplo, o que é um ministério que está frutífero, né? Então, são várias coisas. Quando eu cheguei na minha igreja, por exemplo, era uma igreja que estava desacreditada na cidade, era uma igreja que tinha passado por um problema muito sério com o antigo pastor, já tinha um templo construído há mais ou menos aí 10 anos, nunca tinha sido pintado nem por dentro nem por fora, bancos de mais de 20 anos, aqueles bancos de madeira, complicado, tudo muito difícil de fazer. Então eu cheguei com a visão de fora, eu falei, irmãos, olha, precisamos arrecadar tanto nesse próximo mês para poder pintar aqui e dar um jeito. Colocamos uma meta. Então a meta é essa, pintar por dentro. Em um mês conseguimos pintar por dentro. Eu cheguei em abril. Em agosto, a igreja tinha um forro feito de um feltro, era um tecido. Cada vez que eu entrava na igreja, eu falei, meu Deus, isso aqui um dia vai pegar fogo, eu vou estar aqui e tal. Aí eu cheguei na igreja e falei, irmão, é o seguinte, são 12 mil reais, precisamos comprar um forro, aquele forro de isopor, anti-chamas e tal. Pastor, mas não tem como, não dá, a gente é pouca gente. Eu falei, não vai dar, parcelamos e tal, conseguimos colocar esse forro. Custou 12 mil reais. Com esses 12 mil, a gente fez um pequeno escritório para mim, que não tinha escritório na igreja, eu gosto de trabalhar na igreja. Passado um tempo,
eu recebi um pintor lá na igreja para pintar por fora. E aí ele falou, cobro R$7.000. Eu falei, não tenho esse dinheiro. Tava numa lanchonete um dia, a serendipidade, né? Serendipidade. O rapaz bateu no meu ombro e falou, seu pastor Rony? Eu falei, sou. É o seguinte, eu vou pintar a sua igreja. Eu falei, como assim? Não, eu sou pintor e o senhor compra a tinta que eu vou pintar a sua igreja de graça. Porque eu sou pintor, pode perguntar para fulano lá. Eu fui perguntar, o cara é pintor, muito bom pintor. Eu cheguei na igreja e falei, irmão, precisamos de tinta. E foi bem interessante, eu comprei uma tinta um pouco menos assim, não era uma souvenir, não era uma tinta assim. Ele olhou para mim e falou, pastor, faz 10 anos que não pinta essa igreja aí, nunca foi pintar, você vai pôr uma tinta dessa, vai queimar o seu filme. Aí eu pensei bem, mas não tinha dinheiro. Voltei na loja, eu comprei 6 latas, voltei, troquei por 2 souvenir. Mandei o cara pintar, cheguei na igreja, irmão, o negócio é o seguinte, não dá pra pintar com tinta porcaria, vamos pintar com tinta boa. Foram 15 latas de tinta souvenir. De onde veio o dinheiro? Da motivação das pessoas verem que estava lá. Então, eu não fico medindo o meu sucesso, mas eu vou colocando metas. Então, precisamos comprar as cadeiras. São 200 cadeiras. O meu templo é um templo grande, 27 metros por 15. É um templo grande. Precisamos comprar cadeiras. Eu falei, vamos comprar 100 cadeiras. Levantou uma irmã, já motivada pelas coisas que vinham acontecendo, e falou assim, pastor, mas por que comprar 100? Vamos comprar 200. Eu falei, irmã, realmente, vamos comprar 200. Aí, lançamos o desafio, então veio a motivação. Com isso, um templo mais arrumado, com um departamento infantil mais arrumado, que é minha esposa que toma conta, com um lugar mais aprazível lá fora, colocamos flores no muro. Isso faz com que mais pessoas venham. As pessoas vêm e aí a coisa vai acontecendo. Essa é uma medida, que é o crescimento, você falou frutífera, né? Frutífera, quer dizer, vão ampliando, vão chegando mais membros Mais membros, a igreja vai avançando. Eu também tenho assim, eu entendo que o meu trabalho não é só na igreja. Eu sou pastor da cidade, então eu dou palestra na escola. Agora nós fizemos um coral, foi muito legal. Fizemos um coral de Natal, fomos nas escolas apresentar um coral. Então a gente está indo em todos os lugares. Então a pessoa me vê na escola, me vê no conselho de educação, me vê na prefeitura, me vê na Câmara Municipal. Quero ver o que esse cara está fazendo. Então, peraí, tem alguma coisa... perto dele. Então, tem alguma coisa acontecendo. Vê o meu Facebook. Opa, então, constantemente eu recebo mensagens. Pastor, tudo bem? Eu quero ir na sua igreja. Como é que é e tal? Então, as coisas vão acontecendo. É um marketing interessante esse teu aí, que é um marketing como é que eu vou dizer isso? Não tem propaganda envolvida nessa história aí. Não tem publicidade, não tem propaganda. Tem o teu tete a tete, que é aquilo que a gente chama de undervertising, sabe? É eu lá arregaçar a manga e... Só que aí eu vou criando... Eu desenvolvi o seguinte, eu vou criando oportunidades. Então eu penso muito em oportunidade. Você fez alguns programas sobre isso, né? Então eu crio oportunidade. Eu vi uma revista regional num balcão. Eu olhei para a revista e falei, um dia eu queria escrever um artigo nessa revista aí. Chama Evidência. Eu peguei a revista, é muito bem feita, Luciano, muito bem feita, material de primeira, muito distribuída, muito legal. É distribuição gratuita, cada um paga lá a sua propaganda. Mandei um e-mail, falei, olha, eu faço viagens para a África e tal, e queria saber se podiam fazer uma notinha aí. Ela ligou na Secretaria de Educação, e eu vou muito na Secretaria de Educação, sou parceiro deles de verdade, faço muita coisa com eles. Falo justamente com a Ângela, que é uma pessoa que virou minha parceira mesmo. Não, pastor Rony, pode fazer tranquilo. Pediram material, eu mandei material para, sei lá, meia página. A moça ligou e falou, pastor, nós vamos te dar uma página. Aí mandei material, foto, texto e tal. Daqui a pouco ela mandou, nós vamos te dar 2 páginas. Então ganhei 2 páginas de uma revista regional que muita gente viu, a cidade inteira viu, foi comentado. Então você vai criando oportunidades. É isso assim. E aí vamos entrar na África? Vamos na África. Muito bem, eu vou fazer a pergunta com a característica que eu tenho aqui, que é muito transparente. Rony, o Brasil fudido, e tu vai gastar tempo na África, cara. Tu vai gastar energia na África, cara. Tu vai lá na África quando o Brasil tá fudido. O que é? Me conta essa história. Então é assim, tem um pastor, o nome dele é Fabiano Araújo, ele está hoje em Botsuana, e ele falou, olha, eu vou fazer uma viagem para a África em novembro de 2010.
E eu falei, bom, eu não tenho dinheiro, cara, pra ir. Não, mas você quer ir? Coloca aí com o objetivo e vai. Eu falei, então tá bom. Eu cheguei pra minha igreja também não tinha dinheiro, igreja pequena. E aí falou, bom, vamos lá. Se for pra ir, os recursos vão aparecer. Eu comecei a falar pros amigos. Falei, eu quero ir pra África, vai ter uma missão lá, eu sou palhaço, quero fazer trabalho com as crianças, dar palestra para adolescentes, palestra no seminário e tal. E aí foi aparecendo e consegui os primeiros 5 mil reais e fui para Moçambique. Chegando lá, Luciano, é uma pancada. Não sei se você já foi na África alguma vez. Eu estive na África, mas não tão profundamente como eu gostaria de ter ido. Eu vou para sempre para Moçambique. É uma pancada, um soco na boca do estômago, porque o que a Rede Globo mostra, o que as televisões mostram sobre a África, quando eu cheguei lá eu vi outra coisa. Tem muita miséria, realmente. Moçambique é um dos 10 países com menor índice de desenvolvimento humano. Está ali entre o quarto, o terceiro, mais ou menos. Mas só que eu vi algo que eu não via. Uma alegria impressionante. O povo contagiante. O pessoal te toca, conversa, te abraça. Toda hora canta, dança. Tem um projeto que eu visito lá que é visitando doentes de AIDS, sabe? Você chega na casa, a pessoa, ela vai pegar o banquinho, o único banquinho que ela tem, ela coloca para você sentar, e ela vai sentar no chão, porque ela só tem aquele banquinho, e ela te trata com tanto carinho. Então eu fui ver coisas que eu não via no lugar, e aquilo me fascinou. E eu fiquei impressionado com tudo aquilo. Tinha algumas coisas que eu vou com a câmera para tirar foto, e aí eu desisto, porque eu falo, não, que alguém quer ver isso, ele vai ter que vir aqui, porque eu não vou mostrar para ninguém. E aí foi criando esse desejo. Então eu fiquei lá 20 dias, o meu grupo se dividiu, meu grupo ia para a África do Sul, e aconteceu um problema na África do Sul, uma pessoa nossa lá teve 3 aneurismas, foi uma coisa impressionante, mas ela está viva hoje, voltou para Botsuana. E aí o grupo falou o seguinte, nós iríamos para África do Sul e agora não vai dar mais, tá um problema, nós vamos lá, vamos fazer outras coisas. Aí eu tomei a decisão, não, eu vou ficar aqui em Moçambique sozinho e vou ficar aqui. E aí meu grupo foi embora e eu fiquei lá em Moçambique mais 10 dias. E aí foi maravilhoso, que eu fui dormir na aldeia, que meu grupo não queria dormir na aldeia, porque é pancada, né? Fui dormir na aldeia sem energia, sem água encanada, sem esgoto, sem banheiro, sem nada. Falando que idioma? Moçambique fala português, só que fala um dialeto que chama Xisena. Então sempre tem alguém que fala português que pode traduzir. Então eu fui dormir na aldeia, eu fui visitar os doentes de AIDS, eu fui no hospital, então eu fui fazer o que o meu grupo não quis fazer. Quando eu voltei, eu entendi muito bem uma coisa. Eu posso até mandar um dinheiro para lá, eu posso mandar recurso, mas eu não vou mandar eu. Porque a minha presença é que faz a diferença. Eu cheguei num lugar, numa aldeia, me apresentei para o líder, né, o líder da igreja lá, e eu falei, olha, eu sou palhaço, eu quero fazer um trabalho com as crianças e tal. Ele ligou para minha chefe. Falou, viu, o pastor chegou aqui e ele falou que é palhaço. O que é palhaço? Ele não sabia o que era. Não, é trabalho com as crianças, né? É pintura, falou assim, pintura. Aí eu me pintei e tal, eu saí, ele tem 6 filhos, eu saí com os filhos dele, andando pela aldeia, saí com 6, quando cheguei no lugar, tinha 200 crianças. Então, é inexplicável esse sentimento de você estar ali e poder, aquelas crianças, eu marquei a vida daquelas crianças. Quando elas estiverem adultas, elas vão saber que foi ali um palhaço que falou coisas para elas, que conversou com ela, que entregou uma bala. É comum a gente entregar um pirulito e eles não sabem o que fazem com o pirulito. Teve um que pegou assim o pirulito, a gente pediu para jogar o lixo no saco, eles jogaram o pirulito fora, porque eles não sabiam o que era. Acharam que era para brincar. Então eu fui motivado, então eu voltei em 2012, voltei em 2015 e agora em 2016, em março, eu vou embarcar com 10 pessoas, que também foram motivados pelo meu trabalho. Rony, eu quero falar de motivação com você. Quanto disso é por eles que estão lá? Quanto disso é por você? É difícil de falar. Eu cada vez que eu vou, eu volto mudado, transformado por alguma coisa que eu vi além.
Da última vez agora eu fui num velório, e um velório na África é um negócio absurdo. E eu volto transformado. Quando eu estou aqui, eu penso que eu vou para lá, eu penso que eu vou porque eu quero ir, porque eu gosto de ir e tal. Quando eu estou lá e eu abraço tudo aquilo, eu percebo que eu estou fazendo pouco ainda, que eu poderia fazer mais. Então, talvez 50% de cada um. Uhum. Né? Porque eu não tenho benefício nenhum, né? Eu não ganho nada para ir. Eu não ganho nada de ninguém. Eu não volto com dinheiro, porque quem vai me buscar no aeroporto tem que levar dinheiro para pagar o estacionamento, porque eu volto sem nenhum dólar, sem nada, zerado. Todo o dinheiro arrecadado é usado na viagem para abençoar as pessoas lá e tal. Eu não volto com nada. Uhum. Não tem nenhum benefício. Por que não fazer isso no interior do Maranhão? Porque tem bastante gente fazendo. Uhum. Tem bastante gente fazendo. Sim. Então, eu converso com as pessoas e falo, pastor, que legal, você vai para a África e tal. Ah, que bom a sua coragem. Eu falei, não é coragem, você também pode ir. Ah, não, eu não. Porque o preconceito, Luciano, é muito grande. Eu levei uma enfermeira, na segunda viagem eu levei uma enfermeira. Médicos falaram para ela, não vai porque você vai pegar uma doença braba. O pessoal fala isso. Uhum. Então aqui no Brasil, eu não consigo mensurar muito. A gente tem aí o Bolsa Família, tem tantas coisas. É bem possível. Em São Paulo, vamos pegar um exemplo prático. São Paulo tem média de 2,5, 2,7 médicos por 1.000 habitantes. Moçambique tem um médico clínico geral para 30.000 habitantes. É possível que uma pessoa cresça, nasça, morra sem ter visto um médico de verdade atender ela. Então, eu vou fazendo coisas. Aqui no Brasil tem muitas possibilidades e lá é que não tem mesmo. Pois é, eu tenho na minha palestra no meu Everest, eu faço isso. Tem um momento que eu comento lá a região que eu tive e tudo mais, e que eu voltei para o Brasil, era abril de 2001, e eu chego no Brasil em plena campanha eleitoral, e a primeira campanha que o Lula ganhou, onde o mote da campanha é que o Brasil era um país de 40 milhões de miseráveis, né? Uhum. E eu falei, cara, o pessoal chegava perto de mim aqui e dizer que o Brasil era um país de miseráveis, eu dava risada. Porque eu estava acabando de chegar de um lugar... Que é miserável. Que eu falo o seguinte, cara, você quer ver a miséria, cara? Vai ver onde eu fui. Porque lá a miséria é a seguinte, a miséria com 15 abaixo de zero, com pedra e gelo, plantando nada dá. Não tem horizonte, é tudo para cima, não tem nada horizontal, é para cima e para baixo, na pedra, não tem carro, não tem roda. É nas costas das pessoas, nas costas do iaque. A pessoa usa a bosta do iaque para acender o fogareiro, né? Eu falei, cara, aquele é um nível de miséria tão brutal que quando a gente volta para o Brasil, a gente volta mudado. Ou seja, quem vai para o lugar que você foi, o lugar que eu fui, volta para cá e olha para o Brasil e fala, esse país aqui tem que ser abençoado, né? Quando eu vou nas escolas, eu falo isso, eu costumo falar isso, que eu sou muito abençoado, né? Porque, por exemplo, esse sapato que eu uso, por exemplo, aqui, que eu estou usando, é um sapato que custou o valor de alimentar uma família 2 meses em Moçambique. Né? Entendeu? Então, é pobreza mesmo. E aqui a gente tem eu vejo as pessoas falando, teve que andar 20 quilômetros para encontrar um hospital. Mas lá não tem. Entendeu? Não tem. Então, o país desenvolveu muito, né? Desde a primeira viagem, desenvolveu muito. Tá surgindo uma classe média, porque vai surgindo, né? Vai surgindo classe média e tal. Aumentou muito o número de carros, porque vem carros do Japão, principalmente. Porque no Japão, quanto mais velho o carro, mais imposto. Então o cara tem que trocar de carro. Desemboca tudo na África. Eles compram pelo site. Entra no site, compra o carro, vem pelo navio e eles pegam lá em Moçambique. É muito interessante, porque eles compram um carro que custaria 100 mil reais no Brasil por 5 mil dólares. Então não tem de onde tirar aquilo, entendeu? Então muita gente me pergunta isso, por que não fazer no Brasil? Porque já tem gente fazendo aqui, tem muita gente, as condições são diferentes, entendeu? Então eu vou para lá e vou continuar indo enquanto eu puder. Muito legal esse trabalho. Se alguém tiver interessado em conhecer isso, então pode acessar meu Facebook, né? Pastor Rony Clayton, tá lá. Junto com o pastor Rony Clayton. Como é que escreve o Rony Clayton? É bem complicadinho. Então vamos lá. Rony Clayton é R-O-2-N-Y
Aí o outro nome é Clayton, Clayton. Tem dois Y. Fizeram uma pesquisa aí, quanto mais Y, nome mais pobre. Então, no meu caso, tem dois, né? Legal. Então, e lá em Moçambique é fantástico. Quando eu chego lá é fantástico, é maravilhoso. Escuta isso aqui. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy, but every song's like gold teeth, gray goose tripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like Crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. Você tá ouvindo Postmodern Jukebox e aqui Muito tem bom. um personagem cantando, que é o Puddles, né, que é um palhaço. Isso aqui em 2015 eu descobri essa banda e apresentei num podcast pra turma e os vídeos deles são fantásticos, né? E esse vídeo dessa música aqui em particular eu fiquei enlouquecido com ele porque quando eu vi a figura do palhaço eu não acreditei naquilo. Um cara de quase 2 metros de altura e que canta com uma voz maravilhosa, que tem todo uma teatralidade, que é um negócio fabuloso ali, não dá pra tirar o olho dali, né? E cantando a música da Lorde, né? Cantando a música da Lorde. Desse jeito que você tá ouvindo aqui, né? Bom, e aí eu tenho uma surpresa. Um belo dia você pega e me manda uma foto e conta a história. Porque quando eu vi a primeira vez essa imagem, eu sempre faço as minhas roupas, né? Minha mãe faz, alguém faz pra mim. E eu precisava trocar de roupa do palhaço Presuntinho. Tem o Facebook também, Presuntinho, o palhaço missionário. Eu precisava mudar de roupa. Quando eu vi esse palhaço, eu falei, é isso, porque tem o branco, que é muito branco, e aí eu falei, o preto não vai ficar legal com a criança, né? Precisa de uma cor mais viva. Então eu troquei esse preto pelo vermelho e ficou a roupa igual, achei uma costureira. E aí o cara me manda uma foto dele vestido com a roupa do Puddles e fazendo o palhaço Presuntinho. Presuntinho. O que é essa história do palhaço, cara? Você escolheu fazer... É assim, eu ouvi uma vez um pastor falando na igreja sobre ideologias e ele usou uma fantasia e no final ele tirava a fantasia. E aquilo mexeu comigo ali de alguma forma, eu devia ter uns 18, 19 anos. E um dia eu fui fazer um evento para adolescentes, eu nunca fui palhaço de criança, eu era palhaço de adulto, que é o clown, né? Sim. E aí eu corri na 25 de março, comprei uma roupa que à tarde, ali, finzinho da tarde, eu ia fazer a apresentação final para fechar um grande evento de adolescentes, tinha lá uns 300 adolescentes. E aí eu comprei essa roupa e... fui lá e fiz o trabalho, foi fantástico e tal. A partir dali eu comecei. Aí fui para orfanato, fui fazer trabalho com adolescentes e tal, com adultos. O cara me chama para falar numa igreja e eu levo o presuntinho na mala. Só que eu não aviso nada. Eu levo ele na mala, maquiagem, a roupa, aviso ali e fico na minha. Quando chega na hora, eu falo assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma saída ali. E aí eu acerto com o pessoal da música, o cara começa a tocar uma música muito animada e eu entro por dentro da igreja já de palhaço. Às vezes nem o pastor sabia que eu ia entrar de palhaço. Então eu comecei a fazer isso. Quando eu fui para a África, então aí ganhou mais volume, né? Porque eles não veem muitos palhaços lá. Especialmente todo vestido de branco. Todos vestidos de branco agora. Tem fotos lindas, assim, né? Todo vestido de branco, aquelas que... Eu vou em várias escolas lá, né? Então 200, 300 crianças em volta. Você fica curioso aqui, a gente vai publicar essas fotos no roteiro desse programa aqui, né? Vai ser muito bom. Tá. E aí o Presuntinho ganhou essa nova roupa e agora vai ficar bastante tempo, porque é uma roupa que fez muito sucesso. Então, Rony, botar uma roupa de palhaço não faz de você um palhaço. Não faz. Tem que ter um roteiro, tem que ter um texto, tem que ter um conteúdo. Eu não consigo ver um palhaço pregando o evangelho. Não orna, né? Tem que ter uma graça, tem que ter alguma coisa conectada ali para você fazer funcionar. Como é que você faz isso, cara? De onde vem esse conteúdo para o palhaço? Então, como é que você traduz essa tua questão da espiritualidade? Porque você bota o palhaço
pregador, como é que você falou? O palhaço? Missionário. O palhaço missionário, né? É porque eu vestido de palhaço, eu não sei se você já se vestiu de palhaço, talvez na palestra você pode pensar em se vestir de palhaço. Quando você coloca a roupa, eu coloco a peruca, e infelizmente eu ainda não achei um óculos, porque eu tenho que estar de óculos, né? Quando eu coloco o óculos aí por cima da maquiagem que eu faço, coloco a peruca e tal, tem uma transformação interna, é muito forte. Então quando eu me vejo de palhaço, o meu semblante muda, a caricatura, o jeito de se mexer, tudo muda. Então o que acontece? De palhaço eu posso falar coisas que de pastor eu não posso falar. Entendeu? Então, por exemplo, tem uma das palestras de palhaço que eu faço, eu falo assim, viu, escuta aqui, você veio, então vou tentar incorporar um pouco, né? Você veio aqui por livre e espontânea vontade, ninguém mandou você vir aqui. E agora a gente está falando, o seu pastor fala alguma coisa, todo mundo fala, você lê a Bíblia e não faz o que você mesmo se propôs a fazer, e eu é que sou o palhaço? Então, de palhaço eu posso falar isso. Com a cara limpa eu não posso chamar ninguém de palhaço. Sim. Entendeu? Então eu vou fazendo esse contraponto de que se você assumir um compromisso com Deus, com a sua igreja, com a sua família, e você não cumpre o seu compromisso, você está fazendo da sua vida uma palhaçada. E o que é realidade. Quando eu vou para os adolescentes, eu falo assim, viu? Você acha que é legal quando a sua professora manda você fazer uma coisa e você não faz? Quando você cola na prova, eles dão risada, né? Quando você cola na prova, quem que está sendo palhaço? Você ou a professora? Então eu vou tentando colocar essa questão do palhaço aí, dividindo. Rony, tem alguns estudos aí que mostram que tem havido uma debandada de jovens das igrejas em geral, né? E não é difícil você chegar nas igrejas e na hora do culto, ou na hora da missa, eu não sei, eu realmente não frequento para saber, a católica eu ainda vou até por os casamentos e tudo mais, eu vou lá e a gente vê que tem uma moçada lá com os cabelinhos branquinhos, com os cabelos. Outro dia eu tava lá, eu fui num evento que foi a comemoração dos bodas de ouro da meu pai e da minha mãe. E eles estavam lá, e aí tava o pessoal da igreja ajudando em volta lá, e eram tudo umas senhorinhas de 70, 80 anos de idade, e eu tava lá do lado, me lembro que ele tava comigo, ele falou, cara, como é que vai ser a reposição dessa mulherada? Porque elas já estão lá no bico do corvo, vão começar a morrer, e eu não tô vendo uma moçada atrás para vir fazer essa reposição. E há alguns estudos que mostram que as igrejas em geral têm perdido a juventude, né? Perde a mão da juventude. E não está perdendo porque está perdendo para outra coisa. Está perdendo porque é um desinteresse. Essa moçada desinteressou e acaba que não vai. Não sei se tem sentido isso. Tem um trabalho para capturar essa molecada. Como é que vocês têm visto isso? Tem acontecido muito isso. Tem em muitos lugares, né? Muitas igrejas Eu fui pastor de uma igreja, a Igreja Batista em Buri. Quando eu cheguei lá, 50% tinha idade de ser meus avós. E um outro tanto idade de ser meus pais, né? Então começamos a fazer um trabalho com a juventude, com adolescentes, com crianças, e não tem outro jeito, tem que começar a mostrar que a igreja não é aquilo que foi vendido há 20, 30 anos atrás, porque era tudo proibido. Eu sou de um tempo em que não podia ter bateria na igreja, porque bateria era coisa do diabo. Um pastor amigo meu comprou uma bateria e aí deixou lá, ninguém tocava. E aí naquele tempo eram os crentes. Os crentes, os Bíblia, os crentes, os Bíblia. Os crentes. Aí ele comprou uma bateria e deixou lá. E o cara levou uma eletrônica. Vai começando a acostumar o ouvido das pessoas. Começou a tocar a bateria eletrônica. Um irmão chegou, aquele velhinho, e falou assim: pastor, eu não vi o demônio, mas eu ouvi. Porque ele não viu a bateria. Então era o demônio. Sim. Então hoje, por exemplo, eu não tenho essa linguagem, o evangeliquez, a minha feição, o meu jeito de falar não é também dessa maneira. Inclusive eu tenho uma tia que me ouviu pregar a primeira vez, falou que eu tinha mais jeito de pentecostal do que de batista, né? Falar baixinho, aquela coisa toda. Então eu vou fazendo o meu trabalho. Eu tenho um trabalho com adolescentes toda sexta-feira, e que a gente faz jogos no templo, a gente faz brincadeiras, a gente faz caça ao tesouro, e a minha esposa é responsável pelas crianças. Então a gente cuida das crianças, dos adolescentes. Essa fase de 20 a 30 anos eu tenho pouquíssimo na igreja, porque foi perdido lá atrás. Aí a gente volta no business, né? Porque a minha igreja, eu sou o 16º pastor em 25 anos de história. Então foi uma mudança de liderança muito,
muito profunda durante esse tempo todo. Então agora nós estamos criando raízes e fazendo um trabalho com as crianças, adolescentes e tal, então tem que cuidar. Quem te indicou para assumir essa Quem me igreja? indicou foi o pastor Eli Fernandes, que é um pastor da Igreja Batista da Liberdade, aqui em São Paulo, talvez você já tenha ouvido falar dele, é muito amigo do Ed René. A igreja dele foi a igreja mãe dessa igreja. Quando a minha igreja de Serquilho ficou sem pastor, a igreja pediu ajuda e como ele conhecia o meu trabalho, que tinha sido feito lá na outra região, eu cuidava de outras igrejas, a gente pode entrar nessa parte também de coaching gospel, né? Ele me conhecia o meu trabalho e aí ele me chamou um dia numa reunião, perguntou como é que eu tinha saído da outra igreja, porque tem que ter idoneidade, né, para assumir outra igreja. E aí ele me levou lá, eu fui lá, preguei um dia, fizeram uma reunião com umas 30 pessoas, eles perguntam de tudo, a igreja faz uma avaliação e depois tem uma assembleia extraordinária e eu fui convidado. Legal. Se vocês fossem seguir um caminho hierárquico, digamos assim, eu vou usar aqui como padrão a Igreja Católica, né? Você começa lá embaixo e um belo dia você pode virar Papa. Tá lá em cima, tem um Papa, né? Eu posso chegar até Papa, tem um caminho todo a seguir. Nada garante que você vai ser o Papa, mas é possível chegar a ser Papa, né? Qual é essa hierarquia na Igreja Batista? Ou eu quero saber o seguinte aqui. Onde é que você tem que estar para um belo dia você olhar para trás e falar, meu, que baita carreira, como eu cresci de importância aqui, como o meu trabalho foi reconhecido e como é que eu posso hoje desempenhar um papel de definir os rumos dessa igreja. Pelo que você me explicou, parece que é impossível isso. Não há uma escala para... Então, porque assim, na Igreja Batista, a igreja local é que faz as suas definições. Então, tudo é baseado na igreja local. Então, tudo é igreja local. Tudo é aquela base ali. O que existe então, por exemplo, eu sou presidente da Associação das Igrejas. Então, essa associação promove trabalhos que possam melhorar a igreja local. A Convenção Batista do Estado de São Paulo também faz isso, a Convenção Batista Brasileira também faz isso. E eu estou envolvido lá, eu gosto disso. Sim. Então eu sou presidente da associação, por ser presidente da associação, por força do meu ofício, eu faço parte de um conselho, que é o Conselho da Convenção Batista do Estado de São Paulo, que define os rumos da denominação no Estado de São Paulo. Apesar de ser novo, e a maioria dos pastores lá tem idade de ser meus pais, eu estou lá inserido, porque eu quero estar, porque eu descobri o seguinte, eu só posso mudar o que eu não concordo na minha denominação, e tem muita coisa que eu não concordo, se eu estiver envolvido. Se estiver dentro. Se eu tiver... de fora para dentro, porrada, você não consegue nada. E eu sou daquele assim, desde quando eu comecei a ser pastor, eu comecei a ser pastor com 24 anos, né? Eu já era pastor com 24, eu já era líder da denominação com 21. O meu primeiro cargo na denominação tinha 16 anos. Né, na associação que era lá na região de Mauá, do ABC ali. Então eu descobri o seguinte, se eu tenho uma coisa para falar para você, eu vou falar para você e eu vou falar no plenário. Seu presidente, igual as regras parlamentares, eu quero a palavra, questão de ordem, eu vou falar o que eu tenho que falar. Entendeu? Então eu estou envolvido. Só que a minha carreira, o sucesso da minha carreira é a igreja local. Isso é a parte do meu trabalho. Entendi. O meu sucesso vai ser quando eu puder apresentar o bebezinho de uma criança que eu apresentei na igreja. Então, aquela criança que eu apresentei com bebezinha, quando ela passar toda a vida ali na igreja comigo e ela casar e eu apresentar o bebezinho dela, eu vou falar, opa, aqui eu tô legal, eu acho que tá indo bem, essa pessoa não se desviou de nenhum caminho, construiu a sua família. Então, é focado nesse... Legal. Olha, eu acabo até que meio concordando com aquela delegada lá que diz que, aquela escrivã que diz que isso não é profissão. Eu acho, ela falou no mau sentido, eu falo pra você que isso é no bom sentido, né? Eu não acho que isso seja profissão, não. Isso é um chamado, cara, é um chamamento que eu acho que, de novo, vou tirar Deus da história. Não acho que é um chamamento de Deus, é um chamamento interno teu que te impulsiona a querer esse tipo de usar o teu tempo, né? Usar a coisa mais preciosa que você tem na tua vida, que é o teu tempo, a tua vida, para se dedicar a melhorar um pouquinho que seja a vida das outras pessoas. É porque o resultado, Luciano, são coisas que muitas vezes não são palpáveis.
Então, por exemplo, uma mãe, como eu contei no começo, uma mãe que trouxe o filho que estava envolvido com cocaína e álcool. Eu tive uma conversa com ele. Sabe o que eu falei para ele? Eu falei assim, olha, o que está acontecendo aqui é que você não entendeu que você é homem. Que você tem família. Você tem que trabalhar, você tem que colocar comida em casa. Você tem que encarar a realidade que você é um homem adulto. Foi isso que eu falei para ele. Falei mais nada. Orei com ele, ele foi embora. Passou uma semana, a mãe me ligou. O que o senhor falou pro meu filho? Falei, como assim, mãe? Porque eu tive meu filho de volta. Ele é aquele que era antes. Então, num bate-papo, conseguiu reverter uma situação que achava que era difícil. Então, para mim, esse é o sucesso do meu trabalho. Eu não vou, no final do mês, eu não vou ganhar mais ou menos por estar envolvido com outras coisas. Nada mais. Legal. Olha, essa nossa conversa aqui, para mim, é uma conversa sobre empreendedorismo. Tudo que você falou para mim aí tá calcado nessa história do empreendedor mesmo, porque no fundo, você tá sozinho, né? É uma franquia. Você meteu a mão numa franquia, mas não tem quase que nenhum suporte não tem suporte do franqueador, né? Não há suporte do franqueador. Tá aí a franquia, se vira, cara. Faz esse negócio. Apesar que certo, a minha igreja, no meu caso, teve um suporte. Essa igreja do Eli propôs o seguinte, meu aluguel é um aluguel caro lá em Cerquilho. A igreja da Liberdade propôs pagar o aluguel. Na segunda semana eu falei, não queremos nada de ninguém. A gente tem que aprender a caminhar com as nossas pernas. E graças a Deus, estou quase 3 anos, nunca precisamos de ajuda externa. A crise veio, apertou um pouco o cinto, mas estamos caminhando bem. Aperta para todo lado, né? Para todo lado. Muito bem. Eu acho que... Legal, cara. Eu gostei do papo. Você gostou do papo aqui? Gostei muito. Que bom. Vai ser um ouvinte assíduo do Café Brasil, tá lá interagindo o tempo inteiro. E tá fazendo acontecer, cara. Isso para mim que é a coisa mais legal, é saber que existem ouvintes como você, assim, sabe? Que não é o que eu tenho lá me ouvindo do outro lado. Eu faço sempre uma brincadeira aqui, né? Tá me ouvindo um garoto de 24 anos que tá no busão indo trabalhar, fazendo um trabalho que ele não gosta. Não, cara, isso é uma provocação que eu uso aqui para provocar o meu entrevistado. Existem pessoas me ouvindo que são as mais diversas. Eu tenho gente que... A moça, semana passada aqui, eu tô indo fazer um doutorado em fisioterapia na Europa, cara. O cara é uma doutora que tá me ouvindo, né? De repente tem alguém fazendo um trabalho como você está fazendo. Então é fascinante imaginar que do outro lado do microfone tenha pessoas de todo tipo de formação e com todo tipo de interesse ali. E é por isso que a gente faz com que o Leadercast seja essa coisa múltipla, né? Quer dizer, eu tenho aqui, de repente, um empresário de um restaurante, no dia seguinte eu tenho você, que é um pastor, daqui a pouco eu vou ter um palhaço profissional que ganha vida fazendo assim, vou ter uma garota de programa, e vou ter todo tipo de gente que está fazendo alguma coisa para melhorar, não só para se dar bem, mas para melhorar o mundo, né, onde eu acho que esse é um ponto importante. As pessoas fazem muitas coisas para se dar bem apenas. E eu decidi que eu vou fazer o meu trabalho para ajudar as pessoas e eu ganho muito, no sentido assim, eu já fiz 5 viagens para o exterior. Meu pai era alcoólatra, eu morava num barraco. Quando eu penso aonde eu já fui, os meus amigos, eu tenho vários amigos, Luciano, que estão mortos, né? Que foi para droga, vários presos, né? Eu nunca fumei maconha, mas eu conheço cheiro de maconha, de várias coisas, porque faziam na minha frente. Sim, faziam parte da tua vida e você em algum momento teve uma escolha. Exatamente. Então, aonde eu cheguei hoje, o que eu já fiz, aonde eu já fui, eu sou muito privilegiado e a escolha de ajudar as pessoas. E uma coisa puxa a outra, né? Parabéns por uma coisa puxa a outra. Esse talento, sabe? Que tem que ter um talento para isso tudo aí, né? Muito bem, quem quiser te conectar então, vamos lá de novo, o Facebook. Vamos lá, quem quiser entender um pouquinho sobre o que eu ando fazendo, eu tinha um perfil, mas eu transformei em página, né? Então é Pastor Rony Clayton, RONNY-CLAYTON, Pastor Rony Clayton lá no Facebook. Aí você vai achar lá o Presuntinho, Palhaço Missionário também. E se alguém quiser participar das viagens, né? Tudo que é investido na viagem é para viagem, é para abençoar as pessoas e tá tudo lá. Muito bem. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço. E eu vou deixar você uma saudação cósmica que tem tudo a ver com os nossos tempos aqui. Que a força esteja com você. Que Deus te abençoe, Luciano. Muito obrigado.
O Leadercast chega até você com o apoio da DKT do Brasil, que possui a maior linha de preservativos e géis lubrificantes do país, com a marca Prudence. Além disso, a empresa se orgulha de contribuir com a DKT Internacional, que mantém 21 programas de marketing social em 19 países. Quando você compra um produto da DKT do Brasil, está ajudando a financiar projetos de planejamento familiar e prevenção às doenças sexualmente transmissíveis no Brasil e no mundo. Visite o facebook.com/DKT Brasil. Na hora do amor, use Prudence. O Leadercast é lançado por temporadas e já temos dezenas de entrevistas publicadas. Para livre acesso a todas as temporadas completas, você precisa ser assinante da Confraria Café Brasil. Saiba mais acessando leadercast.com.br. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.